em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Vamos lá? Você que anotou aí, em 1 Coríntios, nós falamos algumas coisas, e eu quero relembrar com você aquilo que eu já falei nos 4 primeiros. Primeiro, nós no versículo 1, falamos a respeito de posição e chamado. Eu e você temos um chamado e uma posição de Deus. Eu preciso descobrir o que é que Deus quer que eu faça, aonde Deus quer que eu esteja. E eu mencionei uma frase baseada no capítulo 1, que a pior coisa para um homem é desejar e lutar para ser aquilo que Deus não quer que você seja. O cara está lutando para ser um supervisor, lutando para ser um pastor, lutando para ser um gerente, lutando para ser um CEO, lutando para ser algo que Deus não chamou ele para ser. E ponto. Um amigo meu, sonho da vida dele era ser pai, mas nem ele nem a esposa dele podiam ter filhos. Oraram durante muitos anos, até que eles entenderam que Deus queria usá-los para abençoar crianças que nunca foram acolhidas pelo pai. Na verdade, haviam sido abandonadas pelo pai e pela mãe. Eles decidiram: Senhor, entendi. Adotaram uma criança. Logo depois que adotaram uma criança, a esposa ficou grávida. Qual era o objetivo? Deus queria usá-lo para criar e para formar e para amar, não só aquele que tem o sangue, mas também aquele que não tem o sangue, que precisava também ser amado, acolhido e valorizado. Eu e você precisamos, irmãos, descobrir qual é a vontade de Deus e a posição. Eu estou querendo mudar de casa, mas Deus quer que você mude desta casa? Eu estou querendo ser promovido, você já cumpriu a sua função e aquilo que Deus espera de você, na posição onde você se encontra? Se aquela menina não fosse escrava na Síria, aquele comandante nunca teria sido curado. Como eu e você precisamos descobrir qual é a vontade de Deus. Aparentemente algumas coisas que nós estamos pedindo é algo bom, é algo melhor, mas é o que Deus quer para você. Neste momento e nesta fase, falamos a respeito disso. Segunda coisa, ainda no capítulo 1, falamos que Ele, verso 2, Ele é o nosso consolo, Ele é aquele que nos consola no meio das tribulações. Repita comigo: eu tenho. Irmão, você almoçou hoje? Os irmãos estão em jejum? Diga assim: eu tenho um Deus de consolação. Aquilo que um amigo, aquilo que uma amiga, aquilo que nenhum pastor pode me consolar, Deus é o meu consolo e a minha cidade de refúgio. E aplauda ao seu consolador. Tem coisa, irmãos, que nem seu pai, nem sua mãe, nem seu marido, nem sua esposa vão conseguir lacrar esta dor, este coração sangrando. Mas é nessa hora: meu refúgio e libertação é Jesus, dele o consolo me virá. A razão do meu cantar é Jesus. Eu estava no dia da gravação desta música, e o homem que compôs esta música para Ademar disse que foi quando ele perdeu a pessoa que ele mais amava. Quando nada podia consolá-lo, o Espírito Santo visitou ele no quarto e disse: eu sou o seu refúgio e o seu consolo. Mas hoje, sabe, irmãos, a gente tem dinheiro para a gente ir para um psicólogo
ir para um terapeuta. Nada contra psicólogos, nada contra terapeutas. Mas o problema, irmãos, é que existe algo de grátis do céu dado para mim e para você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Em paz me deitarei e logo pegarei no sono, porque Ele é o meu consolo. Vamos aplaudir o consolo. Glória! Amém. Irmãos, Deus tem falado tanta coisa aqui entre nós. Abrace tudo aquilo que Deus tem falado, irmãos. Ele é o nosso consolo. Ainda no capítulo 1 ainda no capítulo 1, terceira grande lição, relacionamento com testemunho. Escrevi lá: não é ser perfeito, mas temos que ter testemunho de Cristo que habita em nós, em nossos relacionamentos, em todos os cantos, fora do prédio onde ocorre o culto da igreja. Precisamos ter essas frases, as que eu mandei, eu vou seguindo aí. Você perceber que eu estou falando e está escrito aí, projeta, por favor. Mas eu e você precisamos ter o perfume de Cristo entre nós. Mencionei pela manhã: não vou admitir, como pastor desta igreja, que ninguém fale do pecado de ninguém. Viu, irmãos? Que ninguém, Rafa, fale de ninguém, o pecado de ninguém, porque já chega o diabo que fica pendurando na porta da nossa mente todos os nossos pecados. Ele é aquele que sara as nossas enfermidades e também perdoa todos os nossos pecados, irmãos. Os fariseus, eles eram muito bons, começavam bem, irmãos. O fariseu conhecia tudo de Bíblia. Alguém aqui consegue recitar o Pentateuco? Em Gênesis, Êxodo, Levíticos, Levíticos, Êxodo, Números. O fariseu, ele cantava o Pentateuco. Começava com uma boa semente, mas sabe qual é o problema? O conhecimento, a força se tornou fraqueza deles. Porque tem gente, irmãos, que começa a se sentir tão santo, tão cheio de conhecimento, que vira legalista. E foram os religiosos que aprisionaram, crucificaram e mataram Jesus. Irmãos, quando as pessoas pecarem, deve haver no nosso coração um desejo de proteção, de cuidado, de acolhimento. A igreja é o lugar dos perdoados e daqueles que perdoam muitas pessoas. Amém, irmãos? Então, nunca abra a sua boca para falar do pecado dos outros. Abra a sua boca para chorar pelo pecado dos outros, dizendo: Senhor, faz um milagre na vida dele, faz um milagre na vida dela. Mencionei pela manhã, irmãos, aquela lá nós vamos cantar depois, né? Que o ladrão da cruz, imagina, o cara passou a vida inteira fazendo besteira. Para mim aquele ladrão era corintiano, irmãos. Torceu a vida inteira pelo time errado. Estou brincando. Mas o cara fez tudo errado a vida inteira. Chegou nos últimos segundos da vida dele. Nos últimos segundos da vida dele, ele entra na vibe do outro, que começou a falar também mal de Jesus. Mas quando ele olha e ele percebe quem é Jesus, ele baixa a guarda. E quando ele baixa a guarda, Jesus olha para ele, Rainar, e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, coisa de segundos. Agora a gente vive num meio evangélico que a gente precisa de horas, de meses e de anos para perdoar o pecado dos outros. Jesus demorou segundos. Quando viu que o cara caiu em si, fiz besteira a vida toda, Jesus olha para ele, vê um coração arrependido e diz: hoje mesmo. Irmãos, quanto tempo demora você para perdoar alguém que pecou contra você? Não estou dizendo que ele não pecou, ele pecou mesmo. Ele falou mal de você, ele traiu você, ele ofendeu você, ele mentiu a seu respeito.
Mas Jesus, o nosso modelo, quando abre a boca, diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Esse é o nosso modelo. Quarta lição, neste primeiro capítulo: vai dar ruim. Paulo tinha planejado ir lá para a igreja de Corinto, mas ele percebeu que ia dar ruim se ele fosse para lá. Ele teve que mudar de planos. Repita comigo: muitas vezes Deus não vai dizer sim ou não para mim, mas Ele vai colocar um zoom, mostrar tudo, e aí Ele vai dizer: decida o que você vai fazer, estou com você, mas o que você ganha e o que você perde. Muitas vezes, irmãos, a resposta de Deus será: vou mostrar tudo, não vou deixar você ser enganado, mas você decide. Você quer ir? Olha o quanto vai te custar. Você quer ficar? Olha o quanto vai te custar. Decide. Eu estou junto com você, mas quem vai pagar o preço? Eu estou junto, mas veja quanto vai lhe custar essa decisão. Paulo olhou, havia planejado, havia decidido, mas ele mudou de ideia, mudou de planos. Não tenha vergonha de mudar de planos. Não tem, não, eu falei, agora eu tenho que ir. Não, diga: errei, planejei mal, mas não vou mais, não vou assinar, não vou comprar, não vou vender. Não, pastor, se eu falei, minha palavra, não. Se arrependa, se humilhe, diga: olha, eu não deveria ter prometido, eu não deveria, me perdoe, mas eu não vou assinar, eu não vou viajar, eu não vou conceder isto. Pronto, mude. Isso daqui foi escrito para que eu e você não tenhamos medo de mudar aquilo que nós havíamos planejado. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor por este capítulo 1. Foi algo poderoso para nós. Capítulo 2 de 2 Coríntios. Capítulo 2, abra lá. Pastor, onde está isso? Está lá no YouTube, nos canais da nossa igreja. 1 Coríntios capítulo 1. E agora, 2 Coríntios capítulo 1. E agora vamos para 2 Coríntios capítulo 2. O tema na ocasião foi o coração de um pai. O apóstolo Paulo. Paulo não escreveu como um preletor, como um conferencista. Paulo escreveu como um pai que ama e sonha com seus filhos. E primeira lição que eu tirei deste segundo capítulo: o tempo certo para todas as coisas. Eu preciso saber, não adianta, meu filho acabou de fazer uma coisa errada, mas talvez você esteja nervoso demais para corrigir o seu filho naquela hora. Ele precisa ser corrigido, mas não naquela hora, porque você está nervoso demais, você está nervosa demais. Sua esposa pisou na bola, seu maridão pisou na bola, seu chefe pisou na bola, está fazendo algo errado, seu funcionário pisou na bola, mas não chegando não. Por quê? Porque existe o tempo certo de tratar o problema. E nós aprendemos isso no capítulo 2 de 2 Coríntios. Que para tudo, não basta saber o que fazer, eu preciso saber quando e como fazer. Tem mulher que está falando a coisa certa para o marido, mas está falando na hora errada e da forma errada. Tem pai que está falando a coisa certa para o filho, mas naquela hora não. Nessa hora não vai funcionar. Tem que ser em outro momento, tem que esperar o momento certo, a hora certa, para poder tratar, para poder conversar. Quantas vezes, algumas questões com os meus filhos, e eu saí, e eu e a minha esposa vamos tratar a respeito disso, mas saímos planejando tratar aquele assunto, mas percebemos que não era o momento, não havia o clima, não havia o, é agora.
Então, eu tenho que esperar o momento certo. Não basta saber o que fazer, eu preciso saber como e quando fazer. Foi isso, vimos no capítulo 2. Segunda lição ainda deste capítulo, nós vemos um pai, Paulo, com tristeza pelo pecado do seu povo. Irmãos, mais do que insisto novamente, essa falsa religiosidade, há pecado no meio da igreja. Não, irmãos, nós precisamos chorar pelo pecado que existe no meio da igreja. Pastor, Deus está me mostrando que tem um monte de pecado. Falei, quando é que não teve, filha? Agora eu quero saber quanto que você tem chorado pelo pecado da igreja, e pelo seu também. Que a gente chora pelo pecado dos outros e não chora pelo nosso. Então, nós precisamos ter tristeza, irmãos, pelo pecado. E aí na ocasião falei, nós ficamos felizes quando nossos filhos entram em uma boa escola, em uma boa universidade, em uma boa empresa. Mas não há tristeza no nosso coração, porque nós não vemos os nossos filhos que ainda não entraram no registro do livro da vida eterna. Se tem algo que o pai e uma mãe precisa explodir de alegria, é quando olha e vê testemunho de vida, de que o meu filho e a minha filha têm o seu nome escrito no livro da vida. Falei a respeito disso, tristeza com o pecado. Terceira grande lição, a importância da disciplina. Nossos filhos e todos nós precisamos ser disciplinados. A gente disciplina quem ama. A disciplina não é para matar ninguém. A disciplina visa trabalhar na correção e melhora dos filhos. Nenhum filho, ai que gostoso, minha mãe mandou lavar a louça, que gostoso, que delícia. Não, nenhum filho gosta de lavar a louça. Nenhum filho gosta de arrumar a cama. Hoje não tem mais, né? Nenhum filho gosta de passar enceradeira. Nenhum filho gosta de encerar taco. Eu encerei muito. Nenhum filho gosta dessas coisas, irmãos. Mas precisa. E nossos filhos precisam ser disciplinados em amor. Olha, você não cumpriu a sua obrigação, a sua função. Precisamos preparar os nossos filhos com coisas que começam logo cedo. Às vezes, colocar o filho para arrumar a cama, ao invés de nos ajudar, vai dar mais trabalho ainda. Você vai ter que arrumar 2 vezes, não é verdade? Mas você está trabalhando na formação do seu filho. Ele precisa ser disciplinado. Disciplina é algo importante. Escrevi lá, o objetivo da punição não deve ser a vingança, mas sim a restauração. E aí mencionei uma frase de William Barclay, que está correto quando ele diz que a finalidade da disciplina não é tanto castigar o pecador, mas transformá-lo. Muitas vezes nós somos disciplinados por Deus, mas Deus não tem a intenção de nos castigar, Deus tem a intenção de nos transformar. Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Glória a Deus. Ainda neste capítulo 2 falei que a igreja é o lugar de perdoadores e perdoados. Se tem um lugar que tem que ser fácil quando alguém pisa na bola com a gente, é a igreja, irmãos. Puxa, irmão, me perdoe, meu irmão está perdoado. Olha, me perdoe, eu falei, eu não deveria ter falado, meu irmão está perdoado. Olha, meu irmão, eu fiz e não deveria ter feito, está perdoado. Se tem um lugar que deveria ser uma prática maravilhosa e contínua, pastor Joaquim, é dentro da igreja, é o perdoar as pessoas. Perdoe as pessoas, perdoe. Ah, mas ele não está arrependido, e aí? Perdoa mesmo assim. Perdoe mesmo assim. Tem muita gente que já me feriu, me machucou, e talvez nunca se arrependa, mas eu já decidi perdoá-los, acabou. Machucou, doeu, chorei, porque me ofendeu na frente de um monte de gente, e eu como ovelha vi as lágrimas caindo, mas sabe o que ocorreu? Eu decidi ser uma pessoa curada.
O Senhor, Ele talvez nunca entenda o que Ele acabou de fazer, mas eu decidi perdoar aquele homem, e perdoei, irmãos. E isso não ocorreu uma vez, e nem duas, e nem três vezes na minha vida. Mas eu decidi ser uma pessoa curada, porque eu fui perdoado pelo Senhor Jesus. Eu decido perdoar as pessoas que me ofendem também. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Assim como eu fui perdoado, eu decido perdoar aqueles que me têm ofendido. Oração simples do Pai Nosso, irmãos. Repita comigo: eu preciso decidir entender que eu sou um pecador perdoado, e porque eu fui muito perdoado, eu também preciso muito perdoar. Para quem está sentado do lado da esquerda e direita, representa aqueles que pisaram na bola com você e falou: eu decido perdoar você, viu? Assim, eu decido perdoar você. Está perdoado, fala para ele: só está perdoado. E quinta e última lição do capítulo 2. Qual era o foco e o combustível de Paulo? O desejo de que as pessoas fossem salvas. Está me machucando, está doendo, está fazendo tudo errado. A igreja de Corinto, irmãos, era pior do que a gente em São Mateus. Irmãos, a igreja de Corinto não tinha outro nome, né? E por isso o hino Salve o Corinthians. Irmãos, outra igreja que precisava ser perdoada. Mas Paulo, irmãos, decidiu sonhar que todos eles um dia serão salvos para a glória do Senhor. Irmãos, quando eu e você sonhamos com a salvação, isto renova as nossas forças. Qual era o foco de Jesus? Eles um dia vão se arrepender e serão meus para toda a eternidade. Amém? Capítulo 3, vá para lá, capítulo 3. Comecei o capítulo 3 com uma frase poderosa: se a sua visão não te assusta, ela não é grande o suficiente para Deus. Lembram que eu falei sobre isso? Se a sua visão não te assusta, pastor, você está falando muita coisa. Irmãos, cada uma dessas coisas aqui eu demorei muito tempo pregando. Eu só estou querendo restaurar. Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente recebe uma overdose de coisas tão poderosas e a gente não digere o negócio. Insisto novamente, estou me preparando para pregar a respeito do capítulo 5 de 2 Coríntios. Era para pregar hoje. Quando eu vi tudo que está escrito, eu falei: amor do céu, eu vou precisar ler pelo menos umas 60 vezes para conseguir absorver de tanta riqueza que tem no capítulo 5. Irmãos, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Como o homem vai prosperar os seus caminhos? Disse Deus para Josué: medita no livro desta lei, coma a palavra, beba a palavra, se encharque da palavra, e Deus vai cuidar de você. Amém? Então vamos lá, no capítulo 3 ainda, eu mencionei que a nossa vida precisa ser um testemunho, e no capítulo 3 eu trabalhei que tem muita gente que diz: eu fui, eu fiz, eu estive, eu fui, eu fiz, eu tinha, eu fui, eu fiz, eu tinha. Ei, parou! Graças a Deus, porque você foi, porque você fez e porque você tinha. Mas eu quero saber o que é que você tem hoje, e o que é que você está fazendo hoje, e aonde você está hoje. Que nós estamos vivos, irmãos. Tem gente que está fazendo hora extra. Então morre logo, filho, vai para o céu. Avisa que eu vou demorar, mas eu vou chegar lá. Viu, irmãos? Tem alguns que eu tenho vontade de dizer: irmão, já que você só quer lembrar do que você fez no passado, morre logo, mano. Vai para a glória logo. Dá um pouquinho de paz para os anjos. E porque os anjos estão guardando você, deixa eles guardar a mim, e deixa você, vai para a glória logo. Irmãos, não é o que eu fiz. Glória a Deus por aquilo que eu fiz.
mas Deus está interessado no meu hoje. Por isso no português algo tão maravilhoso, o hoje é chamado de presente. Eu e você, o dia de hoje é um presente de Deus. Levante suas duas mãos para os céus. Quantos acreditam que vão estar vivos amanhã? Quantos querem morrer hoje à noite? Ninguém. Todo mundo baixou a mão, né? Cara de pau. Então levanta a mão quem quer viver amanhã. Levanta a mão quem quer viver amanhã. Diga assim: eu profetizo que na segunda-feira, quando eu abrir os meus olhos, eu vou dizer: obrigado, Jesus, pelo presente que o Senhor me deu. Este é o dia que o Senhor me deu. Eu me alegrarei e farei grandes coisas para o meu Deus. Amém, amém e amém. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Irmãos, tem gente que eu oro para Deus levar logo, que não quer fazer nada, filho. Quer fazer nada. Então vai, filho. Misericórdia. Estou brincando, viu, irmãos? Mas que tem, segura a língua, irmãos. Mas que dá vontade de orar, dá. Tem gente que vem pedir oração, quase que eu falo assim: Senhor, leva. Leva que já não quer fazer mais nada. Está fazendo hora extra aqui na terra. Não, irmãos. Este é o dia que o Senhor me fez. Este é o dia que o... Irmãos, graças a Deus eu não sou demônio. Se eu fosse demônio, eu matava você com essa vozinha de churumela aí. Cante de verdade, com alegria. Você está vivo, irmãos. Pastor, mas eu tenho uma pereba aqui, eu tenho outra pereba ali. Irmão, tem gente que não tem nem pereba e morreu. Você está com pereba, mas está vivo. Então alegre-se. 1, 2, 3 e... Este... Ei! Me alegrarei. Sabe como eu olho para segunda-feira? Ele vai adiante, Ele vai ao meu lado, habita em mim, é o amado da minha alma. Ele é meu escudo, meu supridor. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem tudo para ser feliz. Pastor, o senhor não sabe o diagnóstico. Manda plantar batata o diagnóstico. Você está vivo. Tem gente que não tem o diagnóstico que você tem e vai morrer antes de você, filho. Então, enquanto você está vivo, alegre-se no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Tem uma amiga minha conhecida, foi diagnosticado nela mais de 40 pontos de câncer no seu corpo. Ela tem pontos de câncer em todo o seu corpo. O médico disse: não vai sobreviver 6 semanas. Ela já está com esse diagnóstico há mais de 6 anos e continua dizendo: este é o dia que o Senhor fez. O câncer ainda está lá. Ele vai adiante, Ele vai ao meu lado. Irmãos, repita comigo assim: eu preciso decidir ser alguém curado. Amém, irmão? Então está aqui, ó. Clame por uma capacitação sobrenatural.
é o que ensina esse capítulo 3. Paulo disse que toda a capacidade dele vem de Deus. Toda a capacidade dele vem de quem, irmãos? De Deus. Não é de nós, é de Deus. Falei a respeito também, não morra para Deus antes do tempo, que eu acabei de mencionar aqui. Tem gente que já morreu, só não enterrou. Só não enterrou, mas um morto vivo. Dá uma olhada para o seu irmão, se tem cara de cadáver. E tem uns caras, irmãos, só falta enterrar. Uma cara de defunto. Tem uns que abrem a boca, já está com cheiro de túmulo também, né, irmãos? Mas isso daí, a Colgate ajuda, viu, irmãos? A Listerine. Que tem uns irmãos que vêm falar comigo que já está com bafo de sepulcro. Irmãos, uma balinha, um Trident resolve, irmão. Né? Então, sai Trident. Não, sai não, vem Trident. Vamos lá. Depois, fomos para... Neste capítulo 3 eu falei a respeito de a lâmpada não pode se apagar, o rio de Deus não pode secar. Amém? Capítulo 4, caminhando para o final enquanto toda a banda sobe aqui. Capítulo 4 de 2 Coríntios. Falei a respeito de não podemos desanimar. Repita comigo assim: eu não posso aceitar o desânimo. Existem várias formas, viu, irmãos, de lutarmos contra o desânimo. Olhe para mim, falei a respeito disso. Existe o desânimo patológico, porque muitas vezes o seu corpo não está produzindo alguns hormônios. Viu? Seu corpo, o arroz e feijão que você come, que eu já sentei com muita gente, tem uma casa boa, um marido bom, uma esposa boa, filhos bons, um emprego bom. E aí você olha para o cara, lembra do Hard? Céus, vida, lembra do Hard, da hiena? Tem uns irmãos que parecem Hard, o espírito de Hard está nele. Falei, como que você está tão desanimado assim? Aí foi fazer um exame, descobriu um monte que estava com anemia, falta de alguns suplementos alimentares. Tem gente, irmãos, que precisa de academia. O médico chegou para mim, falou: você quer ver o seu filho casando? Você vai precisar parar para fazer academia. Imagina a alegria que eu tinha para ir para a academia. Que prazer que eu tenho ir para a academia? Nenhum. Vou para a academia 5 vezes por semana. Não parece, mas vou. Por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque eu quero uma velhice saudável. Não quero, Rafa, só longevidade. Eu quero ter uma velhice saudável. Eu quero poder andar. Eu quero curtir meus netos. Quero brincar com eles. Brincar de lutinha, dar uns tapas na orelha. Desculpa, escapou, netinho. Brincar com eles, ensinar meus netos a andar de bicicleta, me divertir com eles, rolar na grama. Não tive filha menina, poder comprar uma boneca. Bate palminha, ainda tem? Bate palminha? Porque minha irmã ganhou quando ela era criança, bate palminha. Não tem mais. Mas tá bom, eu vou atrás de uma boneca aí. Eu quero poder ter uma menina pequenininha para brincar. Não tive, só tem cueca em casa. Só homem. Quero poder, mas eu quero brincar de forma saudável. Quero poder ter vigor para andar, para caminhar, para poder passear com a minha esposa. Como eu consigo isto? Não é só orando, irmãos. Existem algumas coisas que nós precisamos fazer, irmãos. Beber água pela manhã. Nunca saia do seu quarto sem beber pelo menos 2 copos de água. Gosto disso. Não gosto de beber água. Não gosto de beber água. Gosto de Coca-Cola. Mas água eu não gosto. Mas o que eu faço? Tomo 2 copos de Coca-Cola na semana. E 2 litros
de água por dia. Porque eu decido como eu quero construir o meu futuro. Nós precisamos cuidar, irmãos. Cuidar do nosso corpo. Falei a respeito disso. Não deixe que o desânimo bata na sua casa, bata na sua porta. Faça uma atividade física. Aprenda a curtir sua esposa, seus filhos. A fase que você está vivendo. Falei a respeito disso. Falei a respeito de não culpe as outras pessoas pelo seu desânimo. Clame para que o Senhor acenda o seu coração. Se torne alguém apaixonado por Deus e por pessoas. Amém, irmãos? E falei tantas outras coisas. Que aí você vai lá e coma e beba de novo. Insisto, irmãos. Eu leio aquilo que eu vou pregar mais de 40 vezes. Não querem, tem gente que ouve metade do texto bíblico e acha que, pastor, não estou entendendo porque tanta coisa está ruim na minha vida. Coma a palavra. Eu estou falando como um pai que se preocupa com seus filhos. Amém. Pegue nas suas mãos a partícula do pão e do cálice. Repita comigo assim: eu só estou aqui hoje. Repita comigo: eu só estou aqui hoje porque eu sou muito amado. Olhe para mim. Pegou aí o cálice. Se você não pegou, só levantar a mão que os meus irmãos vão entregar para você. Meu amigo aí da filmagem, ó, fica atento em mim que agora eu vou dar o... Ah, é você que está aí, filho. Colocaram você para trabalhar, hein? Tava na hora, né, filho? Foi o Luan que fez isso com você? Foi, eu sei. Foi o Luan que... Tava na hora, Luan. Tava na hora. Ó, irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu não te conheço, mas eu sei de uma coisa. Solta um pouquinho ele não vai fugir da cena. Deixa ele comigo aqui. Você só está aqui hoje. Eu não sei nem o nome, sei nem onde mora. Mas tem gente que não tem um cabelinho mais bonito que o seu. Difícil, mas tem. Bonitinho, né? Está cuidando bem dele. Mas deixa eu dizer uma coisa. Você só está aqui hoje porque Deus ama muito e sonha com você. Irmãos, eu e você só estamos aqui porque somos tão amados por Deus. Tenha um coração cheio de gratidão. Ame as pessoas e tenha um coração cheio de gratidão. Irmãos, quando eu entendo que se não fosse o amor de Deus, aonde eu estaria, irmãos? Eu sei de muitos de vocês aqui que são gerentes, que são donos de empresa, e Deus tem usado você para abençoar tanta gente. Alguns aqui são professores, aqui são empresários, que Deus usa você para pagar comissão e abençoar muita gente. Mas ouça que, mais do que abençoar pessoas, colocando elas em um bom emprego, dando a elas um bom recurso, ajudando elas a entrar numa boa faculdade, a ter o seu carro e a sua casa. O que eu e você mais precisamos sonhar em fazer é trabalhar e orar para que o nome daqueles que nós amamos esteja escrito no livro da vida eterna, para que quando ele partir, o Senhor possa ressuscitá-lo. Foi isso que ele veio fazer. Deixou, vamos cantar.